Oi gente, antes de começar o vídeo, eu queria explicar o porquê no vídeo passado eu falei o Isaac. Bom, ele é meu professor e ele não é meu professor. Meu antigo professor, Isaac, ele deu umas aulas sobre LGBTfobia nessa semana e pediu pra eu fazer um vídeo falando sobre transfobia e etc, pra ajudar nas aulas. Aí eu fiz e acabou sendo também meu primeiro vídeo e é isso. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha transição e meu intercâmbio. Antes de começar a falar sobre realmente o assunto do vídeo, novamente, eu tenho que começar a contar pra vocês como eu falei pra minha mãe, quem eu sempre fui, ou seja, me assumir, porque foi assim que eu consegui meu intercâmbio. Quantos anos eu tinha visto um documentário? Quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu tinha visto um documentário que tem completo e legendado no YouTube, eu vou deixar na descrição, que se chama My Secret Self, Meu Secreto, que conta a história de crianças trans. E eu me identificava muito com esse documentário porque eu me via naquelas crianças. Então eu praticamente via o documentário todo dia e chegou a um ponto em que eu quis mostrar o documentário pra minha mãe e eu mostrei o documentário pra ela e no final do documentário eu apenas falei: mãe, eu sou como uma daquelas crianças. No início foi bem conturbado com a família e etc, mas no final tudo foi se acalmando e eles me apoiaram muito. Que bonitinho. É só uma ajeitada. Tô bonita, amiga? Tá linda. Solução. Agora voltando pro assunto do vídeo, no final da 7ª série ou no início da 8ª, eu tava mexendo no YouTube e eu vi um vídeo que se chamava Diário de Intercâmbio de alguma pessoa que agora eu não lembro o nome. Mas no vídeo a pessoa, eu acho que era uma garota, mostrava o dia a dia dela no intercâmbio. E eu lembro que eu não entendia nada, porque eu pensava que você só podia fazer intercâmbio depois da faculdade e fazendo uma prova do governo e que você passava por essa prova, ia fazer intercâmbio, etc. Aí eu continuei acompanhando os vídeos, eu fui entendendo melhor e tal. Daí eu comecei a procurar mais sobre intercâmbio e eu peguei muitas informações porque eu comecei a pensar, bom, eu não tenho a coragem suficiente pra começar a transição no Brasil, porque eu realmente não tinha. Eu já tinha tentado diversas vezes, só que eu não tinha a coragem até porque como eu já disse no vídeo anterior e como nós sabemos, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, eu realmente tinha muito medo. E as pessoas trans que começam a transição aqui no Brasil realmente são muito corajosas. Eu também estava no colégio na época, então me dava mais medo ainda. E com as informações que eu obtive, eu falei com minha mãe e com meu pai e deu tudo certo que eu ia fazer um intercâmbio de 1 mês em julho, nas férias. Só que não era isso que eu queria, porque eu queria passar mais tempo para poder realmente fazer a minha transição. Daí eu comecei a pesquisar mais e eu encontrei o intercâmbio de high school, que é quando você substitui um ano do seu ensino médio no Brasil em outro país. No meu caso foi Estados Unidos e eu substituí o meu primeiro ano no 2º semestre. Eu passei 7 meses lá e eu passei por 2 famílias. A primeira família foi um casal gay, 2 pais, em Washington, Seattle, e a segunda família foi em Michigan. Eu passei 5 meses com a primeira família e foram os melhores 5 meses da minha vida. Antes de tudo, eu fiz meu intercâmbio de high school dia 25 de agosto de 2014 e foi nesse dia que Anne floresceu. Porque assim que eu pisei nos Estados Unidos, mesmo com todas as dificuldades, eu sabia que se eu não começasse a minha transição lá, se eu não começasse a ser quem eu sempre fui lá, eu acho que ia demorar muito para eu começar no Brasil. Então assim que eu pisei lá, mesmo com todas as dificuldades, eu comecei minha transição. Voltando pro que eu tava falando. Eu passei 5 meses com eles e foram os melhores 5 meses, assim, na escola e um pouco com eles também. Porque no início foi tudo maravilhoso, mas eu acabei mudando de família porque um dos pais era muito transfóbico.
Aí vocês devem estar se perguntando, mas ele era gay, como é que ele era transfóbico? Gente, ser gay não impede ninguém de ser transfóbico, assim como ser lésbica, bissexual e etc. Não impede ninguém de ser transfóbico, machista, etc. Até porque dentro da comunidade LGBT, os gays e entre outras pessoas dizem muito uma frase que nós travestis e transexuais ouvimos muito, quase diariamente, que é: você pode ser gay, mas não tentar virar mulher. Então você pode ser gay, mas não travesti. Então até dentro da comunidade LGBT a gente é muito invisível. Ele era muito transfóbico comigo e eu resolvi mudar de família. Mas voltando à escola que eu estava em Washington, eles eram muito legais, a escola em si. Eles tinham uma política sobre bullying muito boa e eu não me sentia uma alienígena na escola, porque tinha outras pessoas trans além de mim. E também tinha um clube LGBT, porque geralmente as escolas nos Estados Unidos, elas têm clubes. Tem clube de teatro, clube de dança e etc. Bom, então eu decidi mudar de família quando completou mais ou menos 5 meses que eu tava com eles. Foi muito difícil mudar de família no início, até porque mudar de família no intercâmbio é difícil. E eu consegui, enfim, outra host family. Host family é a família que hospeda você no intercâmbio, em Michigan. Ou seja, eu tive que mudar de estado e geralmente os intercambistas de high school não têm que mudar de estado. Mas enfim, eu tive que mudar de estado porque foi a única família que aceitou uma intercambista trans. E a família, eles não podiam ter outros intercambistas. Eles foram bem sinceros comigo falando isso, porque eles não tinham eles não estavam numa situação financeira boa. E quando você hospeda um intercambista, tem algumas regras que as famílias devem seguir. E eles não eram capazes de seguir todas essas regras. Então eu comecei a me sentir um pouco desconfortável na casa. Daí eu decidi mudar de família de novo. E infelizmente tive que voltar para o Brasil porque não tinha uma família em todo os Estados Unidos que aceitasse uma intercambista trans. Então eu voltei para o Brasil. Já sobre a minha transição, foi tudo nos Estados Unidos, tudo eu comecei lá, menos a hormonização, que eu comecei assim que eu voltei pro Brasil. Comprando minhas primeiras roupas femininas, que foi nos Estados Unidos. Meu primeiro pó, minha primeira base, que eu nem sabia usar maquiagem direito naquela época, também foi nos Estados Unidos. Começar a me amar do jeito que eu era, a gostar de mim, a realmente ter autoestima, porque eu tava deixando o cabelo crescer, eu tava vestindo as roupas que eu sempre quis vestir, eu tava sendo chamada do jeito que eu sempre quis ser chamada, eu tava me expressando do jeito que eu sempre quis me expressar, eu tava sendo eu. Então, isso tudo foi nos Estados Unidos, mesmo com todas as dificuldades, foi lá. Só quem sabia que eu ia transicionar quando eu fosse fazer o intercâmbio era a minha família por parte de mãe e algumas amigas íntimas. E quando eu comecei a transição, pra todo mundo foi meio estranho, eu percebi isso, mas todos me respeitaram e me deram muito apoio. Bom, resumidamente existe? Existe. Bom, resumidamente é isso. Eu tenho outros posts no blog que vocês podem ler lá, que eu falo sobre isso, que eu falo sobre a minha transição, sobre o meu intercâmbio e etc. Vocês podem visitar meu blog no site www.trans-tornada.blogspot.com ou na página do blog no Facebook, que é www.facebook.com/transtornada.blog. Ficou meio gaguejando. Amiga, eu fiz esse vídeo super rápido, né?